Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Saudações aqui do Pastor Valdir. Como vocês estão por aí? Graças a Deus, né? Iniciando um novo mês. Abril é o mês 4. Olha aí, hein? 2026. E vamos iniciar esse mês, meus irmãos, minhas irmãs, prosseguindo a campanha do Ministério da Oração, intercedendo por todos. Tá certo? Não vamos deixar de orar, não. Vamos orar sem cessar. Orar sem cessar significa você ter um compromisso de estar invocando o nome do Senhor, conforme está em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Esta é a palavra profética desde os tempos antigos. E Jeremias 29, versículo 13, o próprio Espírito de Deus, usando a vida do profeta Jeremias, 29, versículo 13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu, o Senhor, me deixarei ser achado por vós. O Senhor Deus nosso Pai, em espírito e em verdade, porque para praticar esta palavra profética é em espírito, é a nossa vida espiritual, é a nossa conduta de fé no que diz o poder da palavra do Senhor. O Senhor Deus, o que ele quer dizer com esta palavra do Jeremias 29, versículo 13? Que o Senhor Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará disponível para atender os seus filhos. Como o Senhor Deus é o nosso Pai, ele enviou o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que significa Deus conosco o tempo todo. Não há razão, não há motivo para o desespero, para a ansiedade. Em momentos de adversidade que todo ser humano passa, nós não podemos deixar a nossa comunhão, a nossa fé esfriar e nós venhamos perder a esperança de que o Senhor Deus é o nosso Pai, Ele nos ouve, Ele vai deixar nós ser achados por Ele. Olha só, que maravilha. Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Ele deu essa condição para todos nós, simples mortais, pela fé. A fé, ela sorri das impossibilidades humanas. Por quê? Porque a fé, ela é uma simpatia, é simpática. Vamos dizer assim. Deixa eu explicar direito essa frase aí, tá? Não é simpatia de feitiço. Não. A fé, ela é simpática. Ela sorri. Ela está sempre alegre. A fé não é desespero. É o oposto, né? A fé não trabalha no desespero. Ai, eu vou morrer, eu quero morrer. Não, 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 não. Não, 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 não. A fé, ela não age desta maneira. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O que diz sobre a fé? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se espera e a prova daquilo que não se vê. Este é o resumo da fé. A fé é simpática, a fé é alegre, a fé é uma dádiva de que o Senhor Deus, nosso Pai, entregou para todos os seus filhos. A fé é uma super ferramenta, maior e melhor, que o Senhor Deus colocou para mim e para você. Ela é uma ponte que liga o impossível, torna-se possível pela fé no Senhor Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo.
E ainda, você sabe da maior? Sabe da maior? Esqueceu, né? Você esqueceu que o Senhor Deus, nosso Pai, presta atenção, não é sempre que você vai ouvir alguém dizer isso que eu estou dizendo para você. O Senhor Deus, nosso Pai, por grande amor que Ele tem pelas suas criaturas, pelos seus filhos, Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu Filho unigênito para descer aqui na terra e viver entre nós, para sentir o que nós sentimos, para fazer o que nós fazemos, para respirar o oxigênio do planeta Terra que nós respiramos. E ele sofreu, ele morreu, ele padeceu, tudo que acontece conosco. Aí o Senhor Jesus passou o que passou, provou a dor, provou a morte, provou a perca, provou o amargo do pior que tem o ser humano, seus defeitos, as suas deficiências, foi traído, foi humilhado, foi rejeitado, tudo essas coisas que acontecem comigo, com você, que estamos sujeitos a passar, essas são as adversidades humanas, tá? Estou falando das adversidades humanas. Então o Senhor Jesus passou por tudo isso, veio a falecer e como Deus que Ele é, Ele ressuscitou ao terceiro dia, para garantir para mim e para você, olha, que quando nós morremos, que passar dessa vida para outra, nós também venhamos ser ressuscitados pelo Senhor Jesus. E nós vamos viver a nossa vida eterna, a verdadeira vida. Mas nós precisamos estar, unidos, em comunhão com o Senhor Jesus. Para seguir nos passos dele, via Bíblia Sagrada, como exemplo, que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática do cristão autêntico. Você não pode esquecer disso. Temos que praticar o que está escrito. Outra coisa, o Senhor Jesus foi aos céus. Está lá agora, no seu trono. Mas ele fez uma promessa, que ele não ia deixar eu e você órfão, sem condições nenhuma de alcançar o que ele alcançou. Então ele deu para nós um espírito ajudador, um espírito conselheiro, um espírito que faz com que a fé venha trazer o sobrenatural, o impossível, tornar-se possível. E este espírito é a força que move eu e você, a nossa fé, a não perder a esperança e a perseverar neste planeta Terra com tanto ataque do opositor das trevas, dos inimigos. Nós temos inimigos. O Senhor Jesus tinha inimigo, o inimigo oculto e invisível. Por isso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez uma promessa que enviaria, olha só, João capítulo 16. O Senhor Jesus disse que enviaria um outro ajudador que ia estar comigo e com você aqui no planeta Terra para nos ajudar a vencer as lutas, as dificuldades. Ele prometeu que nós não ia ficar órfãos. E nós não estamos órfãos. Você sabia disso? Que nós temos um ajudador sobrenatural, o Deus do impossível, que é o que rege a nossa vida. Para aquele que crê, o Senhor Jesus deu esta força. O Senhor Jesus trouxe esse ajudador. O nome dele, em hebraico, significa Paracletos, que é o Espírito Consolador, o Espírito Ajudador. Ele é o advogado que defende eu e você diante dos acusadores, que são o espírito das trevas incorporado em pessoas incrédulas, ímpia, que não temem ao Senhor Deus e não querem nada com Deus, os chamados ímpios. Então nós temos o Espírito Santo Consolador. Ele intercede por mim e por você, até mesmo com gemidos inexprimíveis. O Senhor Deus, nosso Pai, presta atenção, ele deu o melhor dele. Quem é o melhor do Senhor Deus? O seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para salvar e resgatar a humanidade.
E o Senhor Jesus deu o que é melhor dele. Agora é o Filho. O Filho deu o que tem de melhor na sua vida, que é o teu Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor que o Senhor Jesus deu de presente para mim, para você e para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Basta você aceitar o Senhor Jesus, se submeter a Ele e a sua palavra, pelos olhos da fé, pela comunhão espiritual, rejeitando o pecado, as trevas e as coisas erradas, você vai ter comunhão com o Senhor Jesus. Tá certo? Esta é a nossa reflexão nesse dia 1º de abril, mês 4, mês da oração da perseverança, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, receba o Espírito Santo, que é o Espírito da promessa, ele que ilumina os olhos do nosso entendimento, é ele que lapida o nosso caráter como filho de Deus, como cristão autêntico e praticante dos ensinos. Vamos dizer não para a corrupção humana, para as coisas erradas, vamos dizer não para a mentira, vamos ser fiel, verdadeiro, sincero, pessoas honestas, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó, capítulo 1. Jó era um homem temente a Deus e sincero, honesto e reto. Tem que ser reto, sincero, transparente e se desvia da aparência do mal. Isso faz você ter comunhão com o Senhor nosso Deus, o nosso Pai. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus e vamos atender todos os pedidos de oração, vamos unir a nossa fé e o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, que conhece você, que intercede por você, ele te ama. É ele que respeita você, que honra a sua fé, ele ama você do jeito que você é. Ele apenas vai ajudar você a ser uma pessoa melhor para você herdar a salvação para a eternidade. Amém? Fica com essa reflexão em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.